nossa aula de hoje é uma aula aberta, né? Uma aula onde vocês são meus convidados para que a gente possa falar sobre esse tema, né? Que são os caminhos do cuidado a idosos no mundo contemporâneo, né? Como é que está essa questão? Quais são os desafios e os ganhos que a gente tem no cuidado, né? Nesse momento, né? Em relação à demanda que vem crescente, né, de cuidados, principalmente às pessoas idosas, né, as pessoas que envelhecem. Há uma grande demanda, o mercado está muito aquecido e não está aquecido só no Brasil. Só que, como toda demanda, né, como todo o aumento de, de demanda, existem alguns ajustes que precisa ser feito, porque, como a gente sabe, pode a gente ter pessoas qualificadas, prontas para esse cuidado, assim como a gente tem alguns aventureiros, né, que quando tem muita gente com a mesma demanda, aparece todo tipo de profissional, ou todo tipo de pessoa, ou todo tipo de informação, muitas vezes informações que a gente até desconhece, né? São informações que não são corretas, esse é um dos desafios, né? Aqui estava falando, a Débora está falando do sul de Minas, que ela falou que ela vai fazer um curso, né? Então, avaliar que tipo de capacitação eu quero, se aquela capacitação está dentro desse olhar e desse momento, né? Se está de acordo com aquilo que o mercado exige ou não, né? Como é que a gente pode distinguir um profissional que seja um profissional que tenha uma visão muito mais profissional e muito mais, vamos dizer, coerente e próxima da realidade, das necessidades do que esse idoso necessita. Será que eu estou fazendo um cuidado correto? Será que é esse mesmo cuidado que a gente tem que ter? Vamos ver como é que está isso, né? Como é que o mundo está vendo isso, como é que o Brasil está vendo isso. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, a primeira parte da aula eu vou fazer uma exposição mais teórica aqui sobre as questões do cuidado, o caminho que o cuidado está tomando, né? E a gente vai enviar um link do certificado de 1h30 de aula, sendo que esse link será enviado após a aula, né? Após vamos dizer assim, a 1h30, quando estiver terminando a aula, aí vocês vão ver aí no chat esse link. E a segunda parte, a gente vai fazer uma exposição sobre o tema e tirar dúvidas. Essa exposição é também para que vocês possam trazer informações também, porque eu estudo, eu tenho, né, estou dentro do mercado, estou ativo o tempo todo, próximo de pessoas que estudam esse fenômeno que é o cuidado, mas às vezes a gente sempre tem a aprender também com vocês, né? Então, essa segunda parte é para isso, para um bate-papo, né, para a gente abrir o diálogo sobre esse fenômeno que é o cuidado e quais são os caminhos que ele está tomando, né? Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar sobre a Escola Virtual do Cuidado, que é o meu projeto, né? Como um projeto de capacitação de profissionais ou familiares, ou quem se interessa pela questão do cuidado direcionado para a pessoa idosa, né? Onde a gente trabalha com uma tríade nessa escola, na minha escola, né? Virtual do Cuidado. A gente trabalha tendo o sujeito no centro, não sei se vocês já viram esse termo, que é o sujeito centrado, o cuidado centrado na pessoa. Então, todo o cuidado ele vai demandar do sujeito, né? Então, é ele que dá, é ele que vai nos norteando, né? Qual é a necessidade dele na capacitação, o que a gente tem que capacitar para atender bem esse sujeito na prática, né, que é importante quando você convive e tem uma relação direta e próxima com o seu objeto, né? O seu objeto aqui no caso é o sujeito, é o idoso, né? Aqui o nosso sujeito aqui a gente pode dizer o idoso, e como a gente faz essa gestão. Então, essa tríade sobre o cuidado, ela vai nos dar um maior, vamos dizer assim,
um aparato, né, e vai nos nortear melhor para que a gente possa ter um cuidado de excelência, oferecer um cuidado de excelência, né, com responsabilidade, com credibilidade, né, e fazer o melhor para esse indivíduo, traduzindo o quê para esse sujeito? Qualidade de vida e bem-estar durante a sua existência, né? Então é para isso. Então essa tríade da escola virtual do cuidado tem esse, vamos dizer assim, esse objetivo. A gente tem o sujeito como centro, e isso é algo que hoje no mundo a gente trabalha, e no mundo, quando eu digo no mundo, é no mundo do cuidado, né? Todos os processos de cuidado hoje, eles demandam o sujeito, é que demanda, né? Então, é todo centrado no sujeito, né? Então, é o que ele precisa, não o que a gente imagina que ele precise, né? Assim como o ensino, a prática e a gestão. Agora, quando eu falo dessa tríade, o ensino, a prática e a gestão de cuidados, essa é algo que vai trazer um benefício enorme, tanto para o profissional, porque ele vai estar embasado com uma teoria, ou, quando eu falo ensino, com uma capacitação adequada, para que nas horas que forem de maior, vamos dizer assim, demanda, né, ele esteja preparado para isso. A prática que vai trazer para a gente conhecimento do nosso objeto, né, porque uma coisa é você ler nos livros, outra coisa é você ter um contato direto com esse objeto, né? E a gestão de tudo isso, né? Como é que eu vou gerir tudo isso? Como é que eu vou, que momento eu devo aplicar esse meu conhecimento, né? E em que momento essa prática ela se faz presente sempre, vamos dizer assim, atravessada pela essa capacitação, né. Então, é disso que a gente está falando aqui quando a gente fala da escola virtual do cuidado. E que nós temos como proposta, nesse momento, o ensino, né, o ensino que vai facilitar a sua prática, né, e vai trazer com que você possa fazer uma boa gestão desse sujeito. Então pensem nisso. Hoje, todo o cuidado, ele é centrado na pessoa. Por isso, importante a escuta desse idoso, né? Importante a observação das necessidades desse indivíduo. As técnicas, elas podem ser, elas são a técnica é a mesma para todos, sendo que a técnica ela tem que ser aplicada de forma diferente para cada indivíduo, no sentido da demanda que esse indivíduo tem, né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Bom, e qual é o objetivo, né, da gente trabalhar, da escola virtual do cuidado, tá trabalhando com essa tríade, onde o sujeito ele está no centro do cuidado, né, ele está no centro de toda a ação, né, é capacitar e contribuir com a formação dos profissionais e familiares do cuidado, para o cuidado, né, para que possam cuidar de forma adequada e de forma, vamos dizer, eficaz, onde esse cuidado ele tenha um resultado concreto, né? Educar para envelhecer. Por que a gente fala que educar para envelhecer? Porque quando eu tenho conhecimento sobre como acontece o cuidado e como é o envelhecimento e como são os processos, o processo de envelhecimento ele pode nos trazer alguns impactos na nossa vida, eu vou poder também gerir o meu próprio cuidado, né? Assim como a família também. Educar e capacitar a família para o cuidado. Porque quando eu falo lá daquela tríade, né? Aí eu falo da gestão, do ensino e da prática, eu posso incluir a família aí também. Muitas vezes essa família está na gestão, mas não, talvez não esteja na prática e vamos dizer, na capacitação, né? Ou ela está na capacitação e na gestão, mas não está diretamente no dia a dia, né? Então a gente também educa a família e o idoso para que ele possa até saber que tipo de cuidado ele espera para ele, né? Bom, agora eu deixo uma pergunta aqui para vocês todos. Como que você imagina o cuidado a idosos hoje e nos próximos anos? Eu queria que vocês colocassem lá no chat como que vocês imaginam. Eu já falei aqui que esse cuidado ele está centrado na pessoa, isso é algo que já é algo que a gente já acontece, né? A gente faz uma escuta e a gente faz um levantamento das necessidades daquele indivíduo, né? Não daquilo que a gente julga que seja o melhor para ele, mas aquilo que ele demanda, né? O que ele nos diz, né? Porque se o nosso cliente, no caso,
porque aqui a gente não está falando de tratamento, mas a gente está falando de cuidado, né? Ele vai nos dizendo como ele quer ser cuidado, como é a demanda dele que ele quer cuidado. E o cuidado ele está ligado intrinsecamente com o que aquele indivíduo entende por cuidado e como aquele indivíduo foi cuidado a vida inteira, né? E na questão da sua cultura também, da sua religião, dos seus valores, tudo isso está intrínseco nas questões de cuidado, né? Então a gente precisa ter essa observação sobre esse indivíduo. Então eu pergunto para vocês, como você imagina o cuidado ao idoso hoje e nos próximos anos, tá? Aí vocês podem aí responder essa pergunta para mim. Bom, quem sou eu, né? Eu sou mestre em gerontologia, sou a Marguerita, né? Eu sou CEO da minha empresa, da Senior Services. A Senior Services é uma empresa de gestão de cuidados para idosos. Geralmente, o meu foco são idosos mais frágeis, com, vamos dizer, necessidade de cuidado nas AVDs e nas AVDIs, atividades de vida diária, atividades de vida instrumentais, né? A minha empresa, ela está no mercado há aproximadamente 12 anos, e a gente vem fazendo um trabalho nas instituições, nos domicílios, nos hospitais, onde é necessário. A gente trabalha também com a capacitação de mão de obra especializada para esse segmento, que é o segmento de cuidados a idosos, né? Nós estamos aqui na região de São Paulo, e a gente faz um trabalho já com essa nova... Oi, tem alguém perguntando alguma coisa? Não, né? Acho que entrou alguém aí. A gente trabalha já com esse conceito de o cuidado centrado na pessoa, onde a gente faz um levantamento, né, de quem é aquele indivíduo, quem foi ele, com o que ele trabalhou, a família, quantos filhos tem, se é viúvo, não é, se está na casa, se está na instituição, quais são as demandas, quais são as expectativas dele sobre o cuidado, isso tudo a gente faz. E a gente faz capacitação também de profissionais, sejam eles profissionais multidisciplinares, como profissionais de enfermagem, profissionais cuidadores, né? Todos os profissionais e qualquer indivíduo que queira entender um pouco sobre envelhecimento, né? Eu sou especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, de São Paulo, sou psicóloga, psicogerontóloga, faço atendimento clínico para idosos, né? Geralmente 55 mais, sou terapeuta sistêmica, fui para a Unifesp para estudar família e casal, para entender a complexidade, né, que é a família, porque quando a gente cuida desse indivíduo, a gente traz todo mundo para esse cuidado, né? Esse indivíduo, ele traz com ele a família, ele traz a história dele, traz a biografia dele, traz os desejos dele, né, expectativa em relação a como ele vai ser cuidado, né, a resistência, até a resistência, né, de que a gente encontra pessoas que foram independentes a vida inteira, como é que eu vou cuidar desse indivíduo agora, uma vez que ele não aceita muitas vezes ser cuidado, né? Então, como a gente vai acessar esse indivíduo, né? Eu sou gerontóloga pelo Instituto de Estudo e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu trabalhei durante quase 14 anos na instituição de longa permanência do Hospital Einstein, e há 12 anos eu tenho a minha empresa. É uma instituição de longa permanência, eu espero que todo mundo saiba o que é, um residencial onde moram idosos, né? Então, quando eu cheguei lá, tinham 200 e poucos idosos, 260, quando eu fui embora, tinham 170. Então, eu entrei em contato direto com todo esse universo do cuidado, com as diferentes formas de cuidado, né? E os diferentes, vamos dizer assim, e os diferentes clientes, né? Que a gente pode falar que necessitam desse cuidado, né? As diferentes formas, porque o cuidado ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, né? Cada um tem as suas demandas de cuidado, né? Bom, a gente pode afirmar com segurança que no século XX, né, produziu-se uma verdadeira revolução de longevidade. A gente está falando no século passado, né? Que tende a permanecer por várias décadas, tornando-se maior no século XXI. Aqui o doutor Papaléu e o Kitadai, que são lá da USP, eles falavam isso já, né? Afirmavam isso, e a gente pode dizer que a gente está vivendo uma revolução.
a revolução da longevidade. E o que traz essa revolução da longevidade, né? Não vou me estender aqui, mas traz uma série de aspectos que têm que ser discutidos. E o cuidado é um desses aspectos, né? Porque uma vez que a gente tem mais tempo de vida, né? A gente começa, no Brasil é 60 anos, a gente entra, vamos dizer, na velhice, em países desenvolvidos 65, mas vamos pensar que a gente vai viver até os 85, 80, quase 90. A gente pode hoje encontrar muitos longevos hoje, né? Assim, quando eu falo longevo, é 85 mais, 90, 95, né? Que estão aí e que é hoje uma população muito, muito significativa, tá? Principalmente nos grandes centros urbanos, que é onde eu estou aqui na cidade de São Paulo. Bom, e o Brasil ele vem passando por um processo de envelhecimento populacional, o que tem gerado um aumento no número de idosos que necessitam de cuidados especiais. Então, o que a gente entende por cuidados especiais? Eu quero que vocês coloquem aí, tá? O que é um cuidado especial, né? Por que o autor aqui, no caso, o autor sou eu, do meu livro que eu estou falando, né? Ele se refere a isso. Eu sei porque eu coloquei isso aqui, né? Então, as pessoas necessitam de um cuidado especializado, né? Um cuidado diferenciado de um cuidado que a gente poderia pensar há 20, 30 anos atrás. E a emergência disso, isso está acontecendo numa velocidade tal que a gente está um pouco assustado, porque a gente precisa de profissionais preparados para atender essa demanda desse público que está aí, né? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, né, em 2020, havia cerca de 31,6 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né, no país, o que corresponde a 15,2% da população total. Essa população deve continuar crescendo nas próximas décadas, chegando a 73,5 milhões de idosos em 2060. Se a gente pensar 2060, a gente tem aí menos que 40 anos, né? É bastante tempo. E a gente já tinha uma demanda grande, né? A gente tinha 15,2% da população que já são idosos, tá? E a gente vai ver que isso está aumentando essa demanda, né? Cada vez mais essa demanda aumenta. E como eu falei aqui para vocês, essa é uma população que tende e que estatisticamente a viver mais tempo do que outras gerações que tiveram aqui, né? Se a gente pensar que hoje a expectativa de vida pode chegar a 83 anos, né? É bastante. A partir dos 60, que é quando eu entro na velhice, né? Eu tenho mais 23 anos aí de vida, né? Isso se não se estender, se a gente não chegar a 90, aí a gente já está falando em 30 anos a mais, né? E essa velhice contemporânea, que é essa velhice longeva que foi nos dada de presente, né? Ela tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Então, nós ganhamos um presente que foi ser essa longevidade, né? E aí eu pergunto para vocês, essa longevidade com qualidade ou sem qualidade, né? A gente tem que pensar nisso, porque o cuidado, como eu comecei a falar lá no começo, ele é o fenômeno gerador de vida e de qualidade de vida e bem-estar, em todos os aspectos do cuidado, quando a gente pensa no fenômeno do cuidado. Por exemplo, se a gente tem um meio ambiente adequado, equilibrado, né? A gente pode ter melhor qualidade de vida. Se a gente vive numa situação onde o meio ambiente está poluído, está sujo, está mal cuidado, a gente não tem, porque nós somos seres também que estamos integrados com a natureza, né? E se a gente não tiver essa integração de fato com a natureza, a gente vai ter uma qualidade de vida muito comprometida. E o cuidado, ele tem essa função, né? De nos manter, vamos dizer assim, bem, com bem-estar, com qualidade, com aproveitamento da nossa existência, né? Só que esses anos a mais, quando a gente pensa em velhice, nessa velhice contemporânea longeva, como eu disse que foi nos dado, os aspectos negativos a gente pode falar sobre o declínio do corpo, que é algo que é um fato, né? O corpo ele declina com o tempo, né? Com o passar dos anos. A rede social de apoio ela vai ficando deficitária e ela vai mesmo. Por isso que a gente tem que pensar
nas políticas públicas, né, para esse cuidado. Então, cuidados onde a gente esteja amparado, né, por políticas que vão nos dar, e aqui mais na frente a gente vai ver que já existem países com políticas de cuidado muito bem elaboradas, né, e muito eficientes. E nós estamos nesse processo agora no Brasil, tá? Se a gente pensar, eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente sobre as políticas de cuidado que estão sendo pensadas, a Política Nacional de Cuidados, que é uma política que está sendo construída, né, que vai nos amparar nesse momento onde a gente já está com essa velhice mais longeva, com o declínio do corpo, né, onde a gente precisa do apoio dessa rede, né, essa rede social no nosso entorno, a questão da solidão, né, onde muitas vezes essa velhice vem acompanhada de solidão, a fragilidade e a dependência. E aí eu vou chamar a atenção sobre esses dois aspectos que acompanham vamos dizer, essa velhice contemporânea. Quando eu estou falando da velhice, eu estou falando de todas as velhices, né? É lógico que a mídia vem de uma velhice com potência, uma velhice, vamos dizer assim, sem comprometimento, uma velhice com independência, né? Só que nem todos envelhecem dessa forma. Nem todos conseguem, têm a sorte de chegar sem fragilidade e sem independência, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa em cuidado, a gente tem que pensar nessa população. E os aspectos positivos dessa velhice contemporânea, né, que foi nos dada? Possibilidade de maior convivência com os familiares, então a gente vê aí muitos idosos convivendo com seus netos, bisnetos, né, a possibilidade de projetos mais longos, né, a longo prazo, é, é, trabalho, né? Então, agora com 55, que é mais o público que eu atendo no consultório, né? As pessoas começam a fazer novos projetos, casamentos, viagens, né? Começam a projetar coisas para um futuro talvez um pouquinho mais curto, mas que há a possibilidade que antigamente não tinha, principalmente para nós mulheres, né? Eu estou com 63 anos, então você imagina uma mulher de 63 anos, que eu estou agora abrindo a minha escola virtual do cuidado, com o interesse de que num futuro eu possa vir a capacitar o maior número de profissionais para que a gente possa oferecer um cuidado de qualidade para essa população que envelhece, né? Eu não estaria mais aqui se a gente fosse pensar que a gente era uma velhice de 30 anos atrás, né? Isso não era possível, que hoje é possível. Maior possibilidade de ressignificar a vida em diferentes momentos do ciclo vital. É isso, eu posso mudar de carreira, eu posso ter um novo amor, né? Fazer uma viagem, ou novos projetos, aprender uma língua nova, né? Ter uma interação diferente com o ambiente, né? Então, tudo isso, essa velhice longeva e essa velhice contemporânea está nos oferecendo, mas também em contraponto vem esse outro lado, né? Que é a gente, muitas vezes, conviver com a fragilidade, né? E com a dependência. E a Marília Lovinson, que é uma médica, né? Que é uma estudiosa sobre as questões de cuidado, ela fala que uma revolução da longevidade, ou seja, esse presente que a gente ganhou dessa essa longevidade, essa velhice contemporânea que foi nos dado, né, que é essa revolução da gente viver mais e viver, espero, viver bem, né, ela necessita também de uma revolução de cuidados, né? E que revolução de cuidados a gente está pensando aqui, né? Que tipo de revolução? A revolução já está em andamento, né? Isso que eu falei para vocês. Hoje o cuidado ele é centrado na pessoa, ele tem uma outra conotação do que foi o cuidado, né? Nesses últimos, vamos dizer, 40 anos, né? Nos anos 70, por exemplo, o cuidado ele era visto como algo da filantropia, né? Era algo onde quem oferecia eram as entidades religiosas, as entidades filantrópicas que ofereciam isso, né? Isso vem num processo de mudança. Aí a gente vai entrar nos anos 90, onde há uma maior demanda, ou seja, a população idosa começa já com uma maior expressão, né? Você vê aqui o que eu falei antes,
sobre o aumento dessa população, que no século XX, que foi o século passado, ela já vinha aumentando, e no século XXI ela se torna muito mais expressiva, né? A gente pensa que também a rede social do cuidado e o significado que esse cuidado vai tendo, ele vai mudando, né? Nos anos 80, então ele tem uma conotação mais de filantropia, 70 mais de filantropia, nos anos 80 ele vai fazendo uma transição, né? Onde já começa a se observar o sujeito, né? Nos anos 90 há já uma maior profissionalização desse cuidado, que é quando eu entro nesse, vamos dizer assim, nesse segmento do cuidado. Em 98 eu começo a trabalhar diretamente com idosos, então eu vi de 98 até agora, 2024, essa mudança, né? 23, desculpa, essa mudança de como se vê hoje a questão do cuidado, principalmente para idosos. A profissionalização e a especialização, onde esse cuidado ele se torna muito mais especializado, né, com uma demanda maior de conhecimento, que aí a gente vai ver lá que é a capacitação ensino, lá da tríade da Escola Virtual do Cuidado, que é esse o meu foco, né? É capacitar cada vez mais profissionais para atender essa demanda de uma gestão desses cuidados, né? Então, assim, como diz a Simone de Beauvoir, dificilmente se encontra uma velhice em estado puro. Então, a velhice, né? Ela experimenta, em geral, múltiplas novidades. É impossível você chegar a um determinado momento da sua vida sem ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, de comprometimento, né? A gente não falou do declínio do corpo, por exemplo, eu sem óculos eu não enxergo mais, isso é próprio, eu preciso do óculos, um dispositivo que vai me ajudar a fazer uma leitura, né? A minha capacidade, vamos dizer assim, para algumas coisas já não é mais de quando eu tinha 40 anos, então mudou, né? Então, assim, é impossível uma velhice pura, né? Ela vem sempre acompanhada de algo que vai te comprometer em algum aspecto, né, da sua vida. É isso que eu estou falando, que as velhices elas são diferentes de formas de cuidado também a gente tem que pensar, né? Então, por exemplo, o aumento da idade que pode resultar em maior incapacidade de autogestão. Isso é um tipo de velhice, né? Eu não falei aqui das velhices que são os super idosos, que a gente chama, esses idosos com muita potência, que são idosos que estão sempre, que a mídia vende, né? Estão aí namorando, que estão saindo, que estão viajando, que estão trabalhando, que estão sempre em. Deixa eu voltar aqui. Estão sempre em movimento, né? Mas existe também esses idosos que possam ir experimentando essa incapacidade de autogestão, né? Então, à medida que a idade avança, à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Essa capacidade de autogestão ela vai ficando comprometida, vamos dizer assim. A gente trabalha também, né, com a dependência física e cognitiva na velhice, né? Que é algo que a gente também trabalha, né? E, assim, é algo que a gente assiste muito quando a gente pensa em idosos mais frágeis, idosos mais longevos. Eu não estou falando que não existem idosos, vamos dizer, longevos com uma capacidade, de autogestão não comprometida, tá? Existem idosos que têm idades muito avançadas, 85, 90 anos, que se autogerem de forma muito adequada. Mas eu posso dizer, com a minha experiência de mais de 20 anos de trabalho, que a partir dos 85 anos, essa autogestão ela começa a ficar mais comprometida, tá? Eu gostaria de falar que é menos, mas eu não vou me arriscar a falar que menos, porque hoje eu assisto em São Paulo idosos de 75, 76 anos com dependência cognitiva, por exemplo, né? Onde a questão das demências, tudo isso, a gente está assistindo um aumento, né? Nessa dependência cognitiva, nesses indivíduos que mantêm uma capacidade física, vamos dizer, preservada, mas uma capacidade cognitiva comprometida.
né? Incapacidade de funcionar satisfatoriamente sem auxílio de terceiros. Esse é um tipo de velhice, ou sem o apoio de equipamentos necessários para adaptação. Eu sou uma idosa de 63 anos que preciso de óculos para mim poder me adaptar, né? Já é um dispositivo, né? Um equipamento que eu faço uso para que eu possa fazer as leituras, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, são as formas de cuidados. Então, veja bem, olha como muda, né? São cuidados diferentes, né? Eu estou falando de gestão, eu estou falando de dependência física e cognitiva, né? E eu estou falando de incapacidade funcional satisfatoriamente sem auxílio de terceiros. Então, idosos que não têm capacidade de autogestão, né? E tem uma dependência física que precisa de uma outra pessoa ou de um dispositivo para poder se manter, vamos dizer, aí integrado socialmente. Condições adequadas para a realização das AVDs e das AVDIs. Muitos idosos, eles, vamos dizer assim, eles precisam de auxílio, né, para a realização das suas atividades de vida diária e suas atividades instrumentais de vida diária. E o que são atividades básicas, né, de vida diária? É tomar banho, vestir roupa, fazer a comida, comer sozinho, sair na rua sozinho, né? Para ir a um supermercado, para fazer compras, né? Para ter o dia a dia, né? E atividades instrumentais de vida diária é pagar as contas, é controlar uma conta num banco, é pegar um transporte público, saber onde vai. Eu estou falando de cuidados para manter o indivíduo integrado no seu dia a dia. Eu não estou falando nada aqui de doença, tá? Eu estou falando de cuidados de vida diária e cuidados de vida diária instrumentais. Então, estou falando do básico para a gente existir. Porque sem cuidado, eu falei aqui no começo, o bebê humano ele não consegue sobreviver. E nós, na velhice, quando nós necessitamos por algum motivo, a gente também não consegue, né, estar adequado e estar integrado socialmente, né? Bom, e dispositivos de cuidados adequados e adaptados para que possam suprir as necessidades de cuidado. Então, instituições de longa permanência, para idosos, que são as ILPIs, né? Centros dias e profissionais para o cuidado, tá? Então, olha só, as formas de cuidado que a gente tem são, são muitas formas, e cada idoso vai precisar de algo, e de alguma forma desses cuidados, né? Agora, como a gente pode avaliar isso? Aí a gente precisa estar capacitado e preparado para uma observação centrada nesse indivíduo, para saber exatamente o que esse indivíduo tem, sem comprometer a sua autonomia, né? Ou a sua autonomia que ele ainda possa ter, né? Ou até a gente promover essa autonomia de alguma forma, né? Quando eu estou fazendo uso do meu óculos, que é uma coisa simples, né? Eu estou promovendo, né, para mim, uma autonomia para a minha leitura, né? Eu não preciso que ninguém leia para mim. Eu consigo sozinha ler a partir de um dispositivo que eu estou usando, fazendo uso, né? Então, é isso que a gente tem que mudar a chave quando a gente pensa em cuidado. O cuidado ele não pode ser algo gerador de dependência, mas algo que vai libertar esse indivíduo da sua condição, né, de declínio do corpo e de incapacidade de autogestão, né? E como a gente vai trabalhar isso? Sempre com essa visão do cuidado centrado na pessoa. O que é isso? É um cuidado onde eu faço uma escuta e uma observação desse indivíduo, das necessidades que ele vai me dizer o que ele precisa, né? Ele não precisa falar também, mas na minha observação eu posso ver que esse indivíduo, por exemplo, ele não está escutando direito, por exemplo. Ele tem uma capacidade auditiva, uma acuidade auditiva rebaixada, ele tem perda auditiva. Então, ele precisa de um aparelho, né, auditivo. Então, às vezes, ele não precisa falar, né? Só em eu estar na observação, eu posso fazer uma sugestão para esse indivíduo, olha, talvez um aparelho adequado para que a pessoa possa, né? Isso é um trabalho de um profissional, né, que está preparado para fazer esse tipo de intervenção.
E vou dizer para vocês, nem todo mundo está preparado para isso, né? Eu já assisti idosos, por exemplo, que estava com perda auditiva e a família achava que ele estava num processo demencial, porque ele não conseguia se comunicar, mas não era nada disso, é que ele não estava ouvindo, né? Se você não ouve, como é que você vai se integrar socialmente, né? Então, ou tristeza de tá deprimido, ou tá triste, ou o velho é triste, não é nada disso, né? E o cenário atual, né, sobre as questões de cuidado? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado, o IPEA, em 2010 até 2020, né, cerca de 4,5 milhões de idosos terão dificuldade para realizar suas atividades cotidianas, necessitando, portanto, de cuidados. Então, a gente já passou isso. A gente já vive hoje a revolução do cuidado, ou seja, há um segmento da velhice, né, dessas diferentes formas de envelhecer, né, que necessita de auxílio e cuidado para as atividades do dia a dia. Isso é uma realidade. E eu vou dizer para vocês, quando a gente pensa em termos de mercado, né, é um mercado que está extremamente aquecido. Só que, como toda profissão e como todo mercado profissional, ele seleciona, né, os seus profissionais, ele seleciona quem realiza de forma, como eu falei aqui, né, com responsabilidade, sendo capacitado e preparado para atendimento dessa população, né, ele seleciona quem está realmente preparado para isso e quem não está, né. Antigamente, como eu estou falando para vocês, se cuidar de um idoso não tinha, tantos profissionais, era só o médico que, ficava ali, ou era um clínico ou era um cardiologista, por exemplo, que cuidavam dos velhos. Hoje a gente assiste uma gama enorme de profissionais que estão preparados para cuidar desse segmento, né. Então, a gente está falando de geriatra, médico, olha, uma especialização que a gente está falando desse mundo contemporâneo hoje, que está preparado para cuidar dessa população, né. A gente está falando de profissionais de enfermagem já capacitados para esse segmento, né. A gente está falando de profissionais multidisciplinares, olha, eu sou psicóloga, sabe, preparados para cuidar para esse segmento, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, e assim vai uma gama enorme de profissionais, né, para cuidar desses indivíduos. Então, você veja, há 30 anos atrás a gente não via isso. E hoje é o que tem. E cuidadores, né? O cuidador que é a base do cuidado, né? Então, para quem tem interesse em entrar nesse mercado, né? E está aqui na minha palestra hoje para entender, né, como é que está vamos dizer, essa rede de cuidados, essa trama de cuidados para o envelhecimento, que vai atender essa velhice, né, eu posso dizer para vocês que o mercado está muito aquecido. Mas esse mercado aquecido, ele exige também profissionais capacitados e preparados e que conheçam o seu objeto, de cuidados, que seriam os idosos, né. Então, eu quero dizer aqui com essa fala da professora Ieda Duarte, né, que a gente tem um número grande de idosos que necessitam de auxílio para as AVDs e AVDIs. Eu não estou falando aqui em tratamento, eu estou falando em cuidado, que é totalmente diferente, tá? Então, aqui a gente não está falando com um olhar voltado só para as questões do corpo. Por isso que, quando a gente faz uma capacitação para o envelhecimento, a gente tem que pensar nos aspectos biopsicossociais e espirituais da existência desse indivíduo, né? Então, vamos lá aqui continuar. Bom, e quando a gente fala em cuidado, a gente está falando em dependência, né? Quem precisa de cuidados? Um idoso que está bem, que consegue se autogerir, que faz uma autogestão adequada dele, ele não é um idoso que vá precisar desse tipo de cuidado, que é o que a gente aqui, que é o foco do meu trabalho, e o foco das minhas capacitações e da minha escola virtual de cuidados, que são os idosos que apresentam dependência, que são idosos que têm um agravamento dessas incapacidades, ou seja, o que é a dependência? É o agravamento disso. Eu não consigo mais ir no supermercado sozinha. Eu preciso de auxílio para tomar banho. Eu tenho risco de queda, né? Eu não consigo mais preparar a minha própria comida, né? Eu preciso de auxílio para administrar a minha medicação,
né? Eu preciso de auxílio para ir fazer um exame, eu preciso de auxílio no dia a dia, né? Que o cuidado que a gente está falando contemporâneo é esse cuidado, é o cuidado do dia a dia. Não é o cuidado médico, nem o cuidado que a gente tem a ideia, né, de que a pessoa coloca um jaleco branco e aí a gente vai se coloca nesse lugar médico, né, da medicina, né? Não é esse lugar que a gente vai ocupar. A gente vai ocupar um lugar que é o lugar do cuidado. Do cuidado, o cuidado para manter esse indivíduo integrado socialmente, né, de forma digna, né, e de forma adequada a partir dos desejos desse indivíduo, né? Aumento da dependência física e cognitiva, quando a gente está falando em dependência, incapacidade para funcionar satisfatoriamente sem a ajuda de terceiros. Eu vou repetir aqui o que eu falei antes, que é isso aí, né? Eu preciso de alguém para me auxiliar, para que eu me mantenha, né? Vamos dizer, de forma digna e adequada no mundo, né? Ou de equipamentos. Por exemplo, se eu não consigo andar, tenho um risco de queda e eu não consigo mais andar sozinho, eu tenho que fazer uso de bengala, por exemplo. Uma bengala, que é um dispositivo, né? Se eu não consigo mais tomar banho em pé, eu posso tomar banho sentado numa cadeira de banho, onde eu vou ter mais segurança, né? Então, aí são as adaptações. E aí, por aí vai, tá? É lógico que a doença, ela faz parte, não é que a gente ignora e a gente não faz essa interface com as questões do corpo, no sentido da doença que acomete as doenças crônicas, por exemplo, né? A gente acompanha tudo isso, mas o nosso indivíduo, o nosso sujeito, ali no centro, ele não é só a doença é um dos aspectos que fazem parte da existência daquele indivíduo, né? Então, esse cuidado é o cuidado que a gente está falando aqui, né? A gente não está, de maneira nenhuma, dizendo que a gente não tem uma observação sobre as questões de saúde, né? E a gente está falando aqui de um cuidado, não é um cuidado de curto prazo, porque a gente confunde o cuidado da enfermagem, que muitas vezes as enfermeiras são preparadas e capacitadas, né, para um cuidado de curto prazo, focado no corpo, na doença, para um cuidado de longa duração, focado na existência desse indivíduo, focado no dia a dia desse indivíduo, né? E é desse cuidado de longa duração. A gente vai falar, eu tenho idosos, por exemplo, que na instituição que eu fiquei aproximadamente 14 anos, eu convivi com esses idosos durante 10 anos. Hoje eu tenho idosos na minha empresa que a Senior Services, que a gente está cuidando há 4, 5 anos desse indivíduo. Então, veja bem, são cuidados de longa duração. E é esse cuidado que hoje está em grande discussão em vários setores da sociedade, né? Como é que a gente faz para sair desse lugar, né, de cuidados transitórios, de curta duração, que se realiza no hospital, né, nos lugares de cuidado focados na doença, para um cuidado de longa duração, focado no indivíduo, né, naquilo que o indivíduo necessita para se manter, né, de forma humana, digna, né? Então, a Organização Mundial de Saúde define como cuidados de longa duração o conjunto de atividades desenvolvidas pelos cuidadores informais, aí família, amigos e vizinhos, e ou institucionais, serviços de saúde social, e aí a gente pode pensar em toda a gama de profissionais que fazem parte hoje dessa cadeia de cuidados, né, para assegurar que uma pessoa que perdeu a autonomia possa levar uma vida com qualidade, com o maior grau possível de independência, autonomia, participação, realização pessoal, dignidade humana, respeitando as suas preferências individuais. Não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial de Saúde que está falando isso. Então, agora, o nosso foco não é mais estudar só a doença, o nosso foco é estudar como a gente pode manter esse indivíduo integrado socialmente, de forma digna, né, de forma humana,
né, respeitando esse indivíduo. Por isso que eu falei, hoje o cuidado é centrado na pessoa, não naquilo que a gente imagina que é aquela, e muito menos na doença, né? Porque se a gente foca na doença, a gente esquece o sujeito, né? Então, aqui é um ponto muito importante para a gente pensar, tá? Sobre as questões de cuidado que hoje o mundo pensa, né? A gente hoje pensa como é que a gente vai resolver para cuidar de todo mundo que envelhece por mais 20, por mais 10, por mais 15 anos, né? E de forma digna, tá? O conceito de cuidado em nossa cultura, porque o que acontece? O conceito de cuidado na nossa cultura, e eu quero falar na cultura no Brasil especialmente, está intimamente ligado, relacionado ao amor, à piedade, à amizade, e não à ideia de um trabalho remunerado e especializado. Nós temos que mudar essa cultura. E como que a gente vai mudar essa cultura? A gente vai mudar essa cultura nos capacitando, porque hoje o cuidado ele é muito mais complexo do que era há 20, 30 anos atrás. O cuidado a idosos, quando eu falo cuidado, sempre idoso, estou falando, né? Ele é muito mais especializado e ele hoje ele é visto como uma profissão, né? Cuidar, oferecer cuidados de longa duração para o sujeito que envelhece é algo que está no, vamos dizer assim, no lugar do profissional, no lugar de profissional, né? Então a gente não pode esquecer isso, porque a gente está muito ligado com essa ideia de que quando a gente está ali cuidando, quando a gente está oferecendo qualquer tipo de serviço para uma pessoa que envelhece, a gente está lá falando, ai, coitadinho né? Ai, eu vou fazer porque eu gosto muito dele, ai, porque eu sou amigo, né? Ai, olha, eu cuido porque eu amo o velhinho, eu amo o idoso. Não, eu sou um profissional especializado nessa área, que eu tenho, né, uma capacitação e sou sensibilizada para as questões que envolvem a velhice, isso não me desumaniza, tá? Que é outra parte, né? A gente tem a nossa questão de uma manutenção dessa humanidade, desse trabalho humanizado, só que a gente tem também um olhar mais profissional, mais especializado para que o cuidado que está sendo oferecido para esse indivíduo, que não é um cuidado transitório, é um cuidado a longo prazo, possa oferecer de forma eficaz para esse indivíduo qualidade de vida e bem-estar durante toda a sua existência, até a sua morte. Até na morte, hoje a gente pode pensar em cuidados paliativos como um tipo de cuidado que preserva esse indivíduo até o momento da morte dele, né? É um cuidado e precisa ser especializado também. Hoje a gente ouve falar muito de cuidados paliativos, de treinamento e capacitação para cuidados paliativos. Não é à toa, porque essa visão de cuidado, ela vem se transformando e se especializando cada vez mais, né? Por isso a necessidade da capacitação dos profissionais que querem trabalhar nessa área. O conceito de... Ai, desculpa, a gente repetiu aqui, tá? Desculpe. Mas a nossa sociedade, como eu falei aqui, ele significa o cuidado a idosos como algo que está ligado à filantropia. Ah, eu vou fazer, mas, sabe, a remuneração, não tem nada de... É isso, eu estou falando na sociedade, tá? Como ajuda, né? Como eu estou ali só para... não para ter uma ação efetiva, e o cuidado, ele é uma relação entre dois, né? O cuidado está ali, entre eu e quem eu cuido, né? Então há uma relação ali, que não é só de ajuda, mas uma série de outros fatores e de outras questões e aspectos, elas nos atravessam, né? E por que não uma profissão, né? Essa eu coloquei aqui como um ponto de interrogação, porque a sociedade ainda precisa evoluir muito no sentido de que valorizar, né? De valorização desse segmento, que é o segmento de cuidado, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Como eu falei para vocês, na década de 80, essa rede social do cuidado, desse significado do cuidado, ele estava ligado à filantropia, né? Depois ele vai evoluindo a partir do que aumento dessa demanda, né? Ou seja, aumentou o número de sujeitos que precisavam de cuidado, então foi preciso uma especialização dessa mão de obra, e depois, agora, nos anos 2000, né? Nós estamos em 2023, 2024, nós vamos precisar cada vez mais, 25, cada vez mais,
de mão de obra especializada para esse cuidado. E o cenário mundial, vamos dizer, as pesquisas, principalmente no campo da sociologia do trabalho e da sociologia da economia, porque a gente está falando de uma economia prateada, porque aí eu já vou falar para vocês em termos de economia, em capital, em recursos, né? Quanto movimenta esse segmento hoje no mundo, em termos de dinheiro, de capital mesmo, né? Vocês não têm ideia do que isso movimenta hoje no mundo, porque há uma grande demanda. O mundo está envelhecendo, né? Já em alguns países, como, vamos dizer, na Europa, a Europa já é um país de velhos, né? Em alguns países asiáticos, como o Japão, não sei se vocês ouviram agora na China, que eles estão com um problema na China. Eles estão com um número muito grande de idosos e poucos jovens para que eles possam manter o país economicamente, né, girando, né? Então, isso é um impacto no continente norte-americano e aqui no Brasil, né, no continente sul-americano, desculpa, no continente sul-americano, que a gente está nesse momento de transição, a gente já está, a gente já pode ser visto como um país onde a gente tem muitos velhos já, né? Então, assim, esses dois campos, que é a sociologia do trabalho e a sociologia econômica, né, e a sociologia das migrações. Por que das migrações? Porque a gente assiste muito, e aqui eu estou falando de duas pesquisadoras, a professora Nenê Nirata e a professora Nádia Guimarães, que estudam só cuidado, elas falam que há os processos migratórios, né? Então, se tem mais idosos, por exemplo, vamos pensar na Europa, há um número muito grande de idosos e poucos jovens que estão disponíveis para o cuidado desses indivíduos velhos, vai haver uma migração de mão de obra dos países onde há um excedente de pessoas jovens para trabalho, né? Então, vão para esses países para trabalhar como cuidador, como profissionais da área de cuidados, né? Como profissionais multidisciplinares, tudo o que vocês puderem imaginar que seja dessa rede de cuidados, tá? Então, e aí a Sociologia das Migrações tem produzido conhecimentos específicos sobre serviços de cuidado a pessoas nos seguintes países. Olha só. Então, esses países já estão nesse processo de capacitação desses indivíduos, né? Então, na Europa, como eu falei, lá para você trabalhar com a população idosa, você vai ter um grande número de clientes, vamos dizer assim, né? As capacitações são muito específicas. Lá não é qualquer um que pode ir cuidar de uma pessoa que envelhece, né? Existem algumas regras a ser. Existem as políticas que dão amparo para esses profissionais e amparam também a qualidade do cuidado que vai ser oferecido para esses idosos. Então, ampara esses idosos, né? Nos países asiáticos, como eu falei, por exemplo, no Japão, existem categorias de cuidadores, existem duas categorias de cuidadores, um cuidador, vamos dizer, o master e o cuidador, que é como se fosse o enfermeiro e o técnico de enfermagem, né? Então, já existe essa diferenciação. No continente norte-americano, Canadá, tudo isso, o processo migratório leva esses imigrantes a se prepararem para o cuidado e precisam estar preparados e amparados também pelo Estado, né? Você não pode ser cuidador nos Estados Unidos se você não tem uma licença. Assim como na França, você precisa ter uma licença para poder cuidar de uma pessoa que envelhece. E no continente sul-americano, a gente está começando a se organizar com as políticas de cuidado. Aí a gente vai entrar, vamos dizer assim, em outras coisas que a gente vai ver aqui para frente, como uma maior rede, vamos dizer, de cuidados, de apoio, né, para cuidado de longa duração, que tudo está pautado nas questões de cuidados de longa duração, tá? E aí, no mundo inteiro, a gente usa essa expressão, né? É o care work. E o que é o care work? O care work é o trabalho do cuidado, que hoje no mundo, se vocês pensarem, é uma realidade e é um mercado muito aquecido. Então, o fenômeno da longevidade evidenciou o trabalho do cuidado. Então, essa coisa dessa longevidade que foi nos dada pela humanidade, né? Por nós humanos, pelo várias coisas, várias intervenções, as intervenções da medicina, então as vacinas, uma alimentação melhor, a qualidade de vida melhor para todos nós, que nos deu essa longevidade, né? Ela viu esse fenômeno, né? Que é o fenômeno desse cuidado de longa duração, né?
E o care work, hoje no mundo, ela aparece com muita força, principalmente nos países industrializados e nos centros urbanos. Então, a gente vê, eu posso dizer, aqui na região, aqui em São Paulo, principalmente onde eu estou, que é a região mais central de São Paulo, a minha empresa, a Senior Service, eu tenho todos os dias demanda de pessoas me ligando para cuidar de idosos que muitas vezes estão sozinhos nas suas casas, os filhos não têm. Fora isso, esses fenômenos sociais que a gente entende, que é da família, que aí eu não vou entrar por aí, que vocês, quem estuda envelhecimento, deve saber, a família já não está tão disponível por cuidado, as famílias são muito pequenas, todos esses impactos, né, que a gente vê, né, sobre as questões de cuidado. Cuidados de longa duração no cenário internacional e nacional. Então, eu volto a repetir, aqui a gente não fala mais cuidados de curta duração, mas a gente já tem agora uma reflexão e um pensamento como a gente vai fazer para cuidar desses idosos por um longo período, né? E isso já é uma realidade tanto no Brasil como em outros países. E tem o cuidado com uma atividade econômica, né, e os seus impactos no mercado. É uma atividade econômica. E como a gente vai regulamentar essa atividade? Né? Todo mundo vai poder cuidar de idoso? Isso eu falo todo mundo, não só cuidador, mas todos os profissionais. Eu, por exemplo, na minha empresa, na Senior Services, eu trabalho com profissionais multidisciplinares, eu trabalho com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos, arteterapeutas, fisioterapeuta, como eu falei, tudo, mas todos têm que ter uma especialização em envelhecimento. E com foco em gerontologia. E não é só geriatria, é gerontologia, que vê o indivíduo no centro do cuidado, baseado nos aspectos, nos pilares psico, bio, psicobiosocial e espiritual, ok? Então, esses profissionais têm que estar preparados para isso. Assim como os profissionais de enfermagem. Na minha empresa, chegam muitos profissionais de enfermagem, técnico, auxiliar de enfermagem, e eles não passam na prova, por exemplo, que eu aplico de seleção sobre alguns aspectos gerontológicos do cuidado, onde esse indivíduo está centrado, o cuidado dele está centrado nele. E eles não passam, eles não entendem como eu sou auxiliar de enfermagem, eu sou técnico de enfermagem, como é que eu não passei nisso? Porque você não está preparado para isso. Você não está preparado para cuidar com esse olhar, com o sujeito, é o centro do cuidado, o indivíduo centrado, o cuidado centrado no indivíduo, né? Então, a gente tem que começar a mudar essa forma de como a gente vai capacitar esses indivíduos, esses profissionais. E o impacto no mercado, né? Qual é o impacto? A atividade é uma atividade econômica que rende, tá, gente? Eu quero dizer para vocês que é uma atividade econômica muito aquecida, é um mercado muito aquecido, que tem mercado para todo mundo, mas eu preciso estar preparado para isso, né? E os profissionais preparados, eles se diferenciam no mercado, e eles assumem um lugar no mercado de credibilidade, de excelência na sua prática, né? De oferecer de forma concreta para esse indivíduo, para esse idoso, qualidade de vida e bem-estar, né? Que é o que a gente está falando aqui. Aqui eu trago para vocês, como a gente está falando em cuidado, já tem um grupo no Brasil estudando como é que a gente vai construir uma política nacional de cuidados. Essa política vai encampar muitas coisas, né? As redes de cuidado, auxílio às famílias que cuidam, porque tem muita familiar que cuida do seu idoso e que não tem condição, por exemplo, econômica, para manter um cuidador, por exemplo. Não tem muita condição de oferecer para esse indivíduo na assistência, né? Vamos dizer, profissionais multidisciplinares preparados para o cuidado. Então, essa Política Nacional de Cuidados já está discutindo isso. Mas foi feita uma pesquisa em 2019, tá? Pela senadora Mara Gabrilli, eu não sei se todos conhecem, ela é tetraplégica, ela tem cuidador, então ela fez um estudo, tá? Ela era senadora em 2019, o Flávio Ardes e o Eduardo Gomes, né? Que foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa com o objetivo de avaliar as necessidades de cuidado da população no que se refere às atividades de vida diária e atividades de vida instrumental.
Então, eles entrevistaram 2.400 pessoas, né, em todo o Brasil, e aí ela teve aqui, tá, a pesquisa para uma política nacional dos cuidados, quem quiser pode, aqui tem o QR Code, é muito interessante essa pesquisa, mostra quanta gente precisa de cuidados no Brasil, né? Aí ela envolve também os idosos, porque ela não pegou só os idosos, ela pegou os deficientes, né? Todos os que precisam de cuidados, mas lá tem uma parcela para os idosos, e para você ver tem uma pesquisa, deixa eu ver se está aqui, que ela fez, olha, então, essa pesquisa que ela fez visava a aprovação, a regulamentação da profissão de cuidadora, aqui no caso, né? Definição de atividades cabíveis à atuação. Então, o que é necessário para você atuar no mercado, e aí eu vou me estender para os profissionais também multidisciplinares, uma padronização de formação e educação, é isso que eu estou falando para vocês, uma educação e uma formação pautada não só nos aspectos geriátricos da geriatria, mas da gerontologia também, e incentiva a educação continuada. Isso é, sem sombra de dúvida, algo que tem que continuar. A gente não para nunca de estudar, né? A gente está sempre em movimento, porque o cuidado, olha só o que eu estou falando para você, dos anos 80 até agora, houve uma transformação tal, uma dinâmica que foi levando esse cuidado para um outro lugar, né? Com outros aspectos. Promover o reconhecimento da profissão de cuidadora, ela está falando aqui, tá? Desenvolvimento de campanhas, reconhecimento e valorização dos cuidadores. E aí ela fez uma pergunta para esses pesquisados: você acha importante a criação de uma lei que defina direitos e deveres para a profissão de cuidador? Sim, 95% das pessoas disseram que sim, porque o cuidador é a base do cuidado. As famílias precisam de auxílio para cuidar, precisam de um terceiro para o cuidado direto, e essas pessoas precisam estar preparadas. Eu trouxe aqui um modelo de política pública em outro país, por exemplo, na Espanha, onde já existe uma política, né, de cuidados de longa duração, né, que aqui eu trago também, tem o QR Code, quem quiser conhecer melhor. Essa política é extremamente interessante. Na América do Sul, a gente tem já o Uruguai, que já tem uma política nacional de cuidados de longa duração. No Japão, a gente também tem uma política de cuidados de longa duração, e no Brasil está começando isso. Então, quando vocês ouvirem falar sobre isso, é disso que a gente está falando, né? Que políticas a gente vai criar, que não é só cuidador, tá? É toda a capacitação dos profissionais cuidadores, dos profissionais de enfermagem, todos, de uma forma em geral. Quais são os, vamos dizer assim, os serviços que vão ser oferecidos para esses indivíduos, e que quem vai estar à frente desses serviços, quem vai estar ali no dia a dia desses serviços, são pessoas capacitadas, baseadas nesses pilares que eu falei para vocês, né, nos aspectos biopsicossociais e espirituais, né? Porque quando a gente envelhece, a gente tem uma coisa também da questão da espiritualidade, né? Que a gente não pode descartar. Isso aí foi também um dos meus trabalhos de pesquisa, que foi falar sobre espiritualidade, religiosidade e envelhecimento, né? Eu pesquisei 40 países, em 40 estudos diferentes, sobre o impacto da religiosidade e da espiritualidade na velhice, e o que eu vi nos estudos foram que é extremamente positivo, né? E a gente precisa estudar sobre isso, a gente precisa entender isso, que nós não somos só esse corpo, né? A gente tem uma subjetividade, a gente tem uma espiritualidade, a gente é um sujeito, a gente é um indivíduo, a gente é um ser humano, né? Que a gente está aqui. Então, eu volto aqui a repetir, né? Para a gente trabalhar bastante essa tríade do cuidado, que é o que eu vim trazer para vocês aqui, sobre esse caminho, né, dessa contemporaneidade, que a gente sai desse lugar onde a gente sabe tudo sobre o indivíduo, né, e a gente para e olha para esse sujeito como ele sendo o centro desse cuidado. E ele é o centro, inclusive na hora que a gente vai estudar, então, como é que eu vou capacitar esses indivíduos e esses profissionais para atender esse sujeito, né? Como é que essa prática ela vai acontecer, e a questão da gestão de cuidados, que é essa tríade que eu trabalho na Escola Virtual do Cuidado. Bom, agora eu vou deixar aqui uns recadinhos para vocês, tá? O certificado é de 1h30 para os participantes que estão aqui ao vivo, tá? O link está aí no chat, que já deve estar para vocês aí,
eu espero que já esteja, ok? E aqui tem o QR Code que vocês podem... Eu acho que eu saí. O QR Code aqui, que vocês podem, como fala? Colocar o telefone e entrar direto para que vocês possam pedir o seu certificado, preencher tudo direitinho lá que a gente solicita e vocês vão receber o seu certificado, tá bom? Bom, eu queria dizer para vocês que ao longo da minha formação teórica e prática, né, que eu quero compartilhar com vocês que esses meus mais de 24 anos de jornada, que é complexa, eu comparo como se fosse uma coxinha de quadradinhos de crochê, né? Onde as linhas, as cores, diferentes pontos resultaram numa trama de conhecimento, vivência e prática a ser compartilhada. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Para que vocês possam criar a trama de vocês, né? Essa coxa, né? Vocês precisam estar capacitados, preparados, né? Encontro com o objeto que vocês estão cuidando, conhecendo esse objeto, se ligando diretamente a ele, né? Então, essa vivência prática que eu quero passar agora, porque também tem, eu não sei, aqui não sei quantos psicólogos tem, ou se tem algum psicólogo, mas o Jung, ele fala que a gente tem a nossa existência como uma curva, né? É uma parábola. Então, a gente nasce, a gente adquire conhecimento, né, ao longo da nossa vida, e quando a gente vai chegando lá pelos 50, 55, a gente vai numa curva descendente, né, descendo, porque o final é a morte, né, o nascimento e a morte. E nessa descida a gente tem como, vamos dizer assim, propósito de vida, a gente passar tudo aquilo que a gente conheceu, né, de conhecimento. Então, eu gostaria, né, de que a Escola Virtual do Cuidado ela contribuísse para essa passagem de conhecimento agora nesse momento da minha vida, na capacitação desses profissionais que queiram trabalhar com envelhecimento a partir desse olhar, né? Esse olhar que eu trago dessa coxa de retalhos que eu construí ao longo desses anos todos de trabalho e continuo trabalhando, que eu trabalho 24 horas com envelhecimento, né? A minha empresa hoje, a gente atende, a Senior Service, a gente atende uma gama grande de idosos, né? Todos idosos com necessidades de cuidado, necessidades especializadas, muito especializadas de cuidado. Então, eu espero que eu consiga cumprir essa parte de passar meu conhecimento para vocês. Bom, agora eu quero chamar vocês também, a gente está lançando um curso, que eu acabei de falar, que a gente está baseado sempre nas questões biopsicossociais, né, e espirituais. É o curso que eu vou dar de espiritualidade, religiosidade e envelhecimento, tá? A gente vai fazer 3 encontros em novembro, ok? Serão encontros ao vivo, né? Nesse primeiro, agora em novembro, será ao vivo comigo essas aulas, tá? Nessas aulas a gente vai estar falando sobre a questão do impacto, o que é espiritualidade, o que é religiosidade, qual é o impacto que tem no envelhecimento e a compreensão que a gente tem da questão da finitude, né, para esses idosos, como é que eles encaram, como é que esse idoso, como é que é na velhice, né, passar por esse processo que onde você está próximo à morte, né? Então, tudo isso a gente vai discutir nesse curso, tá? Aqui tem um cupom que eu estou dando 15% de desconto para quem fizer inscrição até amanhã, ok? Aqui tem o QR Code, que é só vocês apontarem para o QR Code aí vocês já vão cair lá para a matrícula, para o curso, tá? E aí vocês têm os 15% de desconto. As aulas são comigo e depois a gente entra nas discussões, tudo tem o material, tudo que a gente oferece, né, que são os slides, tudo isso, tá bom? A Marília está perguntando qual é o horário do curso, das aulas. Às 19, sempre às 19, tá? Sempre a gente faz nesse horário, porque muitas pessoas trabalham, né? Às vezes à noite chega em casa, está mais tranquilo, então pode fazer o curso sempre às 19 horas, tá? Agora, É, eu vou pode colocar falar. no grupo, Ivone, o link. Marguerita, volta uma página, por gentileza. Lá embaixo, olha, tem o digite o código. Vocês vão escrever Sênior 15. Quando escrever Sênior 15, avança. Aqui, né? Aqui, ó, Isso. tá. Avançando, por gentileza. Daí, Aqui, né? isso. Sênior 15, ó.
Isso. Isso, Vocês daí, escrevem aqui, sênior 15. Aí, isso, em vez de vocês pagarem esse valor, vocês vão daí, pagar esse daí, valor aqui, isso, né? Não é isso? 200, Isso, isso tá mesmo. joia? Tá bom? E eu Obrigada. espero vocês nessas aulas, tá bom? Queria agradecer vocês, muito obrigada. O meu objetivo é que vocês se tornem profissionais de excelência no mercado de atendimento à pessoa idosa, né? E que vocês tenham aí já entendido de que, e agora vocês têm o conhecimento, como anda essa questão do cuidado aos idosos, né? Onde a gente muda o conceito, onde o olhar parte do profissional para o indivíduo, agora é do indivíduo para o profissional. Então, a gente olha para esse idoso que vai nos dizer o que ele precisa, o que ele necessita, né? Não a gente que vai dizer o que ele precisa, né? A gente tem já uma escuta mais apurada e uma observação apurada para fazer isso, né? E aqui estão meus contatos, para quem quiser entrar em contato comigo. Aqui está o site da minha empresa, a Senior Services, que está aqui, tá? O Instagram da Senior Services, que eu acho que vocês devem conhecer, o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, pode mandar que eu respondo, não tem problema nenhum, tá? A Senior Services, que é a minha empresa, que é uma empresa de gestão de cuidados para idosos, principalmente idosos frágeis, e treinamento para profissionais, cuidadores e multidisciplinares, tá? Eu tenho mão de obra terceirizada para o cuidado. O meu produto é o cuidado, tá? Eu trabalho com isso. Pronto. Hoje Agora vamos para as perguntas. tinha uma. Quem quiser fazer uma pergunta, porque eu não estou conseguindo ver perguntas aqui. Eu estou vendo só o trabalho com estimulação cognitiva para idosos, a Maria Angélica, aqui. Eu vejo cuidar como uma missão, onde o foco deve estar no paciente e não na doença. É isso aí, levando conforto e melhor qualidade de vida na capacitação de profissionais humanizados e... Ai, perdi aqui. Eu A perdi. Marília colocou aqui, ó, no site estão os demais cursos oferecidos. Hoje nós estamos com o Relações Familiares na Velhice, né, Margarita? Isso. Breve esse Espiritualidade e um outro de Nós introdução. temos da família lá disponível também, né? Uhum, isso. Deixa eu só ler um pouquinho aqui. Olha, tem uma pessoa de Teresina, a Cassandra. Eu gostaria de saber de que estado vocês estão falando também. Eu acho importante saber de onde está falando. O Brasil é muito grande, né? Os cuidados vão considerar não só no aspecto das doenças, mas nos aspectos psicológicos e espirituais e seus valores. A Helenice Leite falou isso. É isso mesmo, Helenice. Ter um cuidado com respeito, respeitando as vivências, a independência desse indivíduo, afinal, ele tem suas vontades. Isso mesmo, é o desejo, né? Esse indivíduo tem desejo, né? Ele não é um corpo só, né? Ele é um sujeito, né? Que tem uma vida, que teve os seus amores, o seu trabalho, os seus desejos, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Cuidar da pessoa idosa nos dias atuais é bastante complexo, pois o próprio idoso, família cuidador, muitas vezes não compreende o processo do envelhecimento. Isso mesmo. A Damares dos Santos, a Damares eu não sei de onde ela está falando, mas é isso mesmo, Damares. A gente está falando em complexidade, em cuidados muito específicos, né, que envolve uma série de aspectos que você precisa ter conhecimento técnico para poder fazer um bom cuidado, oferecer um bom cuidado, né? Inclusive para os gestores de cuidado, que a gente também a gente não pode pensar só em quem está ali diretamente, mas quem vamos dizer, define quais são os planos de cuidado, quais são como vai ser conduzido aquele cuidado, né? Quais são as intervenções. Esse indivíduo também, o gestor de cuidados também tem que estar preparado, né? Para entender esse indivíduo e para entender as questões do envelhecimento. O cuidado só idosos hoje tem sido terceirizado, pois a família, na maioria das vezes, não tem tempo, foi o que eu falei aqui, na certeza, no futuro,
teremos idosos em casas de repouso, infelizmente o mundo está agitado. Então, isso é uma realidade, tá? Eu tenho 3 filhos, mas eu tenho uma filha que só tem um filho, por exemplo, né? Eu tenho um filho que tem um cachorrinho, por exemplo. Eu espero que ele tenha um filho, pelo menos, mas a gente assiste muito hoje nessas novas gerações, famílias muito reduzidas, né? Não estão disponíveis para o cuidado, e aí eu ofereço meu curso lá de família, que é onde a gente discute isso, né? E a importância da gente entender isso, e não, muitas vezes, tem muitos profissionais que condenam, porque a filha não está aqui, o filho não está, não sei o quê, mas a gente tem que entender que a gente está vivendo num outro momento, né, histórico, um outro momento social, né, onde a família tem um outro papel em relação ao cuidado. O cuidado e envelhecendo com amor e paciência são muito importantes. A palavra amor eu acho muito forte para nós profissionais, né, porque o amor é porque nós somos latinos, né, então o amor para a gente tem uma conotação forte, né, então quando a gente pode pensar em amor, a gente pode falar em empatia, em solidariedade, né, a gente se solidariza com o outro, mas amor é uma palavra muito forte. Cuidados especiais são especializados por uma equipe multidisciplinar, isso mesmo, tá? Mas essa equipe multi precisa estar preparada também com conhecimento sobre o envelhecimento, né? Cuidados especializados, especializado para mim é um cuidado adaptado para os indivíduos, as individualidades daquelas pessoas com promoções, capacidades para que específico, conforme isso mesmo. A Eduarda fala, é exatamente, focada na pessoa. Isso é um problema, isso é um problema. A mídia hoje compra a velhice conservada, a velhice com botox, ao invés de cultivar, valorizar a aceitação até da. Fora isso, né, que a gente ainda tem isso, que é a indústria da juventude, né, onde vende que o que é valorizado é o que é o jovem, o que é com aspecto jovem, né, e aí a gente não tem uma valorização dessa maturidade, dessa velhice. Isso é um outro aspecto que a gente pode falar, que a Eduarda falou aqui, e você tem toda a razão. E aí, quando você entra num processo de declínio, de incapacidade e de não gestão, ou seja, você não tem uma possibilidade de autogestão, o que acontece, Eduarda? O que com você mesmo? Porque a gente é atravessado pelos os, vamos dizer assim, os conceitos, né, sobre o que é a velhice, sobre os valores que tem a velhice. A gente também atravessa. Aí você não quer, você rejeita isso. Como? Eu vou ter que ter alguém para me ajudar? Não, isso é horrível, porque está ligado a essa coisa, né, de ter que estar sempre ativo, sempre jovem, né? Agora, a Célia Ana, ela falou da moradia, né? No que se refere à moradia, nós, nos tempos de hoje, com o aumento da aquisição de apartamentos, vários idosos estão sendo cada vez mais isolados. E eu vou falar uma coisa para você, viu, Ana Célia Ana? Vai ter um contingente muito grande de gente sozinha daqui uns 30, 40 anos. 30 anos, então eu posso te falar, olha o tamanho dos apartamentos que hoje se fazem. Apartamentos onde só cabe uma pessoa, no máximo duas, né? Então, antigamente, que você tinha uma família mais extensa, isso era outra coisa. Então, isso é realmente um impacto, e a gente tem que pensar qual é esse impacto na velhice, no cuidado. Por isso que a gente tem que pensar em políticas de cuidado, tá? O que você chama de velhice pura, não sou eu que chamo, tá? Não foi eu que falei isso, foi a Simone de Beauvoir, no seu livro A Velhice, onde ela faz uma reflexão muito profunda sobre a velhice, seu significado para as diferentes sociedades, né, quase num estudo antropológico, e ela fala que a velhice pura, quer dizer, sem doença, sem o declínio do corpo, ela não existe. É isso que ela está tentando falar aqui, tá? E a gente está tentando construir uma velhice que ela é quase utópica, né? Que é uma velhice onde você não tem até o óculos, né? Você não vai nem usar o óculos, né? Porque teu olho vai estar tão bom que você vai fazer um monte de tratamentos que vão conservar a sua visão. E não é, né? Vamos pensar assim. A Maria Angélica fala das demências, realmente as demências são algo que é assustador, a velocidade que tem, a gente tem encontrado idosos para nós, conceito de envelhecimento, como a gente está vendo a longevidade, são jovens idosos, se a gente pensar, né? 73, 74 anos, já apresentando quadros demenciais, tá?
Os cuidados de longa me fez lembrar dos cuidados paliativos. Sim, os cuidados paliativos, a gente pode pensar que ele está aí no, na linha, né, dos cuidados de longa duração, tá? Bom, tem muita coisa aqui, muita coisa, tá? Não dá tempo da gente comentar tudo. Eu gostaria muito. Minas Gerais, Ceará, Paraná. Ai, que legal! São Luís. Ai, que legal! Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Fiquei muito feliz com todos. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas, né? Ainda não acabou a aula, né, Érica? Até que horas nós vamos, Érica? Na verdade, é a parte de encerramento de perguntas, e daí você está respondendo as perguntas. E Tá. se Então não você, acabou ainda. Vamos lá. se você quiser responder mais umas, ou É. se alguém quiser Aqui abrir tem uma também, de interessante. Deixa eu repente. ver aqui. Tem uma aqui bem Lá interessante. para baixo, também tem. Lá para baixo são as que estão, provavelmente são as que as pessoas estão aqui na sala ainda. Ah, tem uma muito boa aqui, a Karen Cristina. Eu não sei se ela está aí, a Karen Cristina. Karen. Boa noite, sou dentista e iniciei o curso de gerontologia pela Estácio. Gostaria de fazer um estágio em sua empresa. Será que nós poderíamos conversar? Sim, podemos conversar. É só você me ligar, tá? Ficou aí todos os meus telefones. E olha que legal, ela é dentista. Até isso, quando eu falo em profissionais multidisciplinares, eu estou falando no dentista, na nutricionista, todos precisam fazer um estudo. Olha, ela foi fazer um estudo sobre gerontologia. Muito legal isso. Se ela não tiver aí, eu até depois, se tiver o e-mail dela, você manda, Érica, para ela. Eu acho que o meu contato, pode entrar em contato comigo. O Thiago Foi está importante. falando aqui como Oi? faço. O Thiago escreveu ali como faço para tirar algumas dúvidas, mas aqui ele não colocou quais são as dúvidas. Thiago, você tem alguma dúvida específica para te ajudar, ou seria algo da empresa? É. Margarita, fica à vontade, tá? Enquanto isso, vamos Tá. esperar. A Eduarda falou assim: quero saber como você vê o cuidado daquele idoso que nega precisar de ajuda, porém precisa e ele não deixa ser cuidado. A minha sugestão é que essa entrada para o cuidado seja muito sutil, né? Eu não posso estar ali de forma invasiva. Eu tenho que fazer com que esse indivíduo ele entenda que eu estou ali para auxiliá-lo e não para decidir por ele. Então, a minha sugestão, o que eu faço na minha empresa, tá? Esse cuidador vai entrando poucas horas, né? Ele entra primeiro, vamos dizer assim, ele fica lá 2 horas, depois ele volta, fica mais 3, aí ele volta para 2, ele vai devagarzinho, né? Entrando nos momentos críticos, onde aquele indivíduo precisa de auxílio, né? E aí ele vai entrando e vai criando um vínculo, porque o cuidado ele é baseado no vínculo, né? E aí ele vai vendo, vamos dizer assim, quais são as necessidades que esse indivíduo tem e em que momento ele pode se oferecer ali, né, como alguém que vem para ajudá-lo, tá? A minha sugestão é que vá devagar, não vá de forma, vamos dizer assim, muito entrar de sola, sabe? Ficar muitas horas, ficar o tempo todo em cima daquele idoso. Não, se faça aparecer e desaparecer em alguns momentos, né? Você aparece e desaparece, aparece e desaparece. A Débora quer saber do curso de cuidadores. Débora, então, a Senior Services formou aproximadamente 600 cuidadores até 2018, até 2018. Só que em 2018 eu fui fazer um mestrado, então eu parei, aí eu fui fazer meu mestrado. Quando eu ia voltar com o curso de cuidadores, aí veio a pandemia, né? Aí eu não pude retornar e eu estou tentando trabalhar nisso, né? Como esse mundo virtual ele tomou uma proporção muito grande, né? E a gente com a pandemia e a gente não pode negar, então a gente está pensando num modelo onde a gente possa fazer um híbrido entre a distância, né?
e o presencial, tá? Porque eu acredito que tem que ter a prática, né? Recife, Pernambuco, Minas Gerais. A Miúcha, muito obrigada, viu? Você fez o meu curso de Relações Familiares na vida, espero que tenha te ajudado na tua prática aí com os idosos. Sou de Minas Gerais, Fortaleza, Paraná, Mato Grosso. Ai, que legal! Você acredita que essas demandas de cuidado estão mais nos hospitais ou no home care? Olha, que demanda de cuidados? As demandas de cuidados estão no dia a dia. Eu falei, aquele idoso está em casa, ele não está doente, ele não está no hospital, ele está na casa dele. Ele quer envelhecer na casa dele, ele quer envelhecer no espaço dele, dormir na cama dele, tomar banho no banheiro dele, comer a comida que ele gosta, ver o vizinho, ver o quintal que é a casa dele, reconhecer a sala dele, as coisas dele, né? Então, é desse idoso que a gente está falando, não o idoso hospitalizado, tá? E quando a gente fala em home care é uma palavra que no Brasil tem uma conotação ligada às questões hospitalares. Mas existe um conceito chamado age in place, que é um conceito hoje usado no mundo, onde a gente trabalha com o envelhecimento no lugar que aquele indivíduo está, seja com qualquer tipo de comprometimento ou incapacidade que ele está tendo, né? Como eu falei aqui, a gente não trabalha a doença, a gente trabalha o sujeito. A doença é parte desse sujeito. Então, a gente trabalha com esse conceito na minha empresa, que é o conceito Age in Place. Então, não é um home care hospitalar, mas é um cuidado domiciliar, se a gente for pensar nisso, nesse conceito de Age in Place, ok? Que é o cuidado desse indivíduo na casa dele. São Paulo, São Luís. Boa, Célia, Ana. Quais os cursos disponíveis por EAD? A Érica já falou aqui, né, Érica? Uhum. Qual o melhor meio de divulgação do serviço de cuidador? Olha, eu acho que para você ser cuidador, a melhor forma de você divulgar. Você pode fazer uns cartõezinhos, fazer uma rede, né? Ir nos hospitais, distribuir. Agora, eu quero falar para você, sem experiência, às vezes é difícil, né? A pessoa precisa começar por algum lugar. Então, eu sempre sugiro que você seja voluntário numa instituição de longa permanência, por exemplo, de idosos, vai ser voluntário. Vai lá entrar em contato com o seu objeto, vai lá, fica lá, o investimento que você está fazendo em você, né? Você entra em contato com o seu objeto, você vai saber exatamente como esse objeto pensa, como esse objeto sente, e aí você vai entrar no mercado, você vai ver como vai ser fácil de você entrar no mercado, tá? Então, a minha sugestão é que você vá onde tem idosos. Num primeiro momento, se não pode ser remunerado, que você vá como voluntário, né? Só que você vai ser um voluntário que já se sabe que você está buscando uma capacitação, você já é capacitado e você está procurando a prática, né? Que a prática é a mais difícil. Se você não consegue ter a prática sendo remunerado, vai ganhar a prática num trabalho voluntário. Essa é a minha dica, tá? Sou de Caruaru, Pernambuco, Damares. Ai, Caruaru, lá em Pernambuco. Tem muito idoso aí, Damares, será? Certificado desse curso, onde eu entro para obter? Ah, tá aqui já. Interessante saber como cuidar de idosos que não aceitam que envelheçam. Por onde começar? Eu falei aqui, né? Primeiro tem que entrar suave, devagar. Eu acho que essa coisa de ser, eu sou cuidador, sabe? Não, eu vim aqui para te ajudar, para te auxiliar nas questões de cuidado e você vai me dizer aquilo que você precisa. E a partir do que você me disser, eu vou te ajudar. O tema espiritualidade não é um tema muito bom, a Ivone falou, é preciso entender, pois a espiritualidade hoje está presente em muitas vertentes. Muito bem. Pensa que o envelhecimento, a velhice é a última etapa do ciclo vital, onde a gente está próximo da morte. Então, esse envolvimento com essa questão espiritual, para onde eu vou, né? Como vai ser depois da morte, como vai ser o momento da morte para mim, né? E agora, o que eu fiz na minha vida? Será que foi bom? Será que foi ruim, né? Tudo isso são coisas que muitas vezes a religiosidade, a espiritualidade pode te dar como resposta. A Miúcha, obrigada, Miúcha, obrigada.
ela fala da família aqui, do curso que ela fez comigo, como fica o idoso, dependente que não possui recurso financeiro para arcar com custos dos cuidados. São insuficientes, é isso mesmo, tá, Marília Costa? As ILPIs são insuficientes, não existe, a demanda é grande, né? E a Política Nacional de Cuidados vai trabalhar isso, né? Quando a gente pensa uma política nacional de cuidados, também está envolvida a questão dos idosos que precisam de cuidados e não têm condições de serem cuidados em casa, né? E as ILPIs têm que vir para atender essa demanda, né? E também eu acredito que essa política vai trazer possibilidades de manter esse idoso na casa dele, né? Oferecendo cuidadores, oferecendo equipe multi para cuidado, tudo isso. Como faço para tirar dúvidas? É isso que manda as dúvidas que a gente responde, tá bom? Bom, estou na fila do SUS, aparelho para meu pai, complicado e demorado. Então, isso tudo nós vamos ter que ter uma política que possa atender, porque não existe uma política de cuidados, né? Então, isso tudo pode ser que impacte, inclusive, nessas filas do SUS. Cuidar de idoso não é fazer por ele, mas fazer com ele, uma parceria para geração de. É isso aí, Marília, muito bem. Não sei se você é cuidadora ou qual é a sua profissão, mas é isso mesmo, tá? É fazer com ele, estar com ele, ao lado. A Edneide, ela é de Fortaleza e ela forma cuidadores. Boa, Edneide, forma bem, hein? Para a gente ter uma mão de obra bem qualificada para cuidar da gente bem, porque a gente tem que pensar que isso aí vai refletir na gente também, quando a gente precisar de cuidados. Olha, a Maria Angélica, cuidadores serão obrigados à certificação ou já é obrigado? Tem algo sobre? Sim. É assim, ó, não existe a profissão de cuidadores regulamentada, mas o mercado já está regulamentando isso. Na minha empresa, por exemplo, para você ser um profissional para prestar serviço para mim, você precisa ter um curso de 100 horas ou mais reconhecido no mercado, tá? Ter 6 meses de experiência, ok? E o mercado, como eu falei, o mercado ele vai selecionando, né? Existem cursos aí de cuidadores de 20 horas, de 30 horas. Eu não, na minha empresa, não trabalha comigo, tá? Porque precisa ter noções básicas de gerontologia, né? De saúde primária, tudo isso precisa, o cuidador precisa saber, né? Até ele precisa até saber como conversar com o médico na hora de um exame, tudo isso, como é que ele vai relatar para a família, né? Como é que foi a consulta, ele precisa ter uma linguagem adequada. E para conversar com os profissionais de saúde também, né? Porque na hora que o idoso entra, o idoso apresenta alguma intercorrência, às vezes é o cuidador que está ali, ele precisa saber como ele vai se dirigir aos profissionais de saúde para saber qual é o tipo de intervenção que vai ser tomada. Estou na área de cuidados idosos há 18 anos e sempre busco aprender mais e mais. Legal, Edneide, eu também, eu estou aí nessa batalha. Eu considero que todos que trabalham com envelhecimento, com idosos, somos um pouco cuidadores, né? Porque a gente está cuidando um pouco da existência desses indivíduos, tá? A abordagem usada, a andragogia, é uma facilitadora na hora de cuidar. Trabalha há 4 anos com idosos em NPI, projeto 60 a mais. Amanda, o que é andragogia? Você pode me mandar aí, por favor? Muito importante trabalhar a espiritualidade e a religiosidade. O livro A Velhice, que você falou, qual é o autor? É a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, se você conseguir achar aí, Érica, chama A Velhice, da Simone de Beauvoir. Você manda o link, mas não tem esse livro, eu acho, em PDF para você baixar. É um livro antigo, raro, difícil de se achar, mas se acha. Em alguns sebos a gente acha. Sou psicanalista e cuidadora, informal há 7 anos. Pena que não conheci antes. Sofri muito, muito. Quantas. Ai, Joana Dark, de que lugar você está falando? Bom, a minha abordagem também é em psicanálise, tá, Joana Dark? Aí eu também eu estou programando uma aula que vou falar sobre saúde mental na velhice, que não é aqui, é em outro portal, tá? E depois até a Érica pode mandar aí para vocês o link. E a gente vai ter também esse curso de saúde mental, onde a gente vai trabalhar, vou trabalhar bastante esse aspecto da psicanálise também, na abordagem para idosos. A Marília Costa já falou que ela é enfermeira. Então,
Não existe recursos reconhecidos de cuidador no mercado, tá, Marília Costa? Mas a gente conhece alguns cursos e conhece quem são os responsáveis por esse curso e qual é a grade que é oferecida para esse curso, né? O que os alunos aprendem lá e como é feito, né? O conteúdo, toda a metodologia, né, pedagógica, como é que né, se tem aula prática, se não tem, quem são os profissionais que dão essas aulas, né? Então, tudo isso a gente, vamos dizer assim, a gente seleciona quais são os cursos que a gente acha que são os que estão adequados, né? A partir, não sei de onde você está falando, mas procura aí na tua cidade, que é Fortaleza, não é? Como capta clientes, aí você tem que ir onde tem idoso. Aí você vai captar cliente, onde tem idoso. Sou formada em tecnólogo em gerontologia, então procuro sempre trazer o que entra mais atual no mercado. Sou também da SBGG, mas essa área é de Neide, boa. Na minha empresa, eu ministro curso a partir de 40 horas para os cuidadores. Olha, Edneide, na minha empresa, eu não aceito 40 horas. 100 horas ou mais. Eu sei que fica caro o curso, mas eu acho que a gente tem que nivelar por cima, né? Eu acredito nisso. Então, eu, na minha empresa, 40 horas, não aceito. Ah, tem, ó, no Kindle a velhice, tá? Você acredita que vai ser regulamentada? Eu espero, Thiago, eu espero que seja regulamentado. A Edneide, isso mesmo, Edneide, tem que ter uma formação técnica. A andragogia é educação para adultos? Então, eu trabalho com a questão, com o Paulo Freire, que trabalha, né? Ele tem uma metodologia de educação para adultos, né, onde a gente já trabalha a partir da vivência desse indivíduo, né? Então, meu curso eu trabalho com conteúdo teórico e a gente traz as discussões para a vivência desses profissionais, desses alunos, né? Bom, eu acho que é isso. É, é a arte de ensinar aos adultos que não são aprendizes sem experiência, pois o conhecimento vem da realidade do indivíduo. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Paulo Freire fala disso também, tá? Bom, eu queria agradecer a todos, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição. Convido vocês para o meu curso aí de espiritualidade, religiosidade e envelhecimento e para as próximas aulas que eu for oferecer, né? Os próximos cursos. Eu espero ter contribuído aí um pouquinho para o conhecimento que você já tem. Vi que tem bastante gente que já trabalha com envelhecimento, gente que só pela colocação aqui já mostra que sabe do que está falando também, e a gente não para de estudar nunca, né? Então, muito obrigada. Quero saber se alguém tem mais uma pergunta, tem mais algo mais a dizer, que eu vou encerrar agora. Não? Então, muito obrigada a todos. Pena que eu não vi a carinha de todo mundo, né? Que eu gostaria de ter visto. E até a próxima, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.